Também te pedimos pelos missionários aqui no Brasil, na pessoa do pastor Eduardo Marinho, de sua esposa, a missionária Donária, de seu filho Pedro. Pedimos pelo trabalho ali junto aos ribeirinhos e que tu estejas com cada missionário da aliança espalhado por este país, Senhor. Ser com eles, assim como aqueles que estão fora do Brasil, exemplo do pastor Eliseu e da missionária Suelen. Por fim, apresentamos a missionária Vasti, renova as forças dela e abençoe-a, usando-a cada vez mais, e com ela te pedimos que abençoe os missionários das demais denominações que deixaram sua terra natal para pregar a tua palavra. Abençoe a AME, todas as demais agências missionárias, abençoe a Jocum, a Jovep, enfim, todos os que estão envolvidos com obras missionárias. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, abra suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 8, do verso 1 ao verso 16. Gênesis, capítulo 8, do verso 1 ao verso 16. Diz assim o texto sagrado. Então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus, e a chuva dos céus se deteve. As águas iam escoando continuamente da face da terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham baixado. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat, e as águas continuaram a baixar até o 10º mês. No primeiro dia desse mês, apareceram os picos das montanhas. 40 dias depois, Noé abriu a janela que tinha feito na arca e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava até que se secaram as águas sobre a terra. Depois, Noé soltou uma pomba para ver se as águas já tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba, não achando lugar para pousar os pés, voltou para junto de Noé na arca, porque as águas ainda cobriam a terra. Noé, estendendo a mão, pegou a pomba e a recolheu consigo na arca e a trouxe de novo para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde, ela voltou a ele, trazendo no bico uma folha nova de oliveira. Assim, Noé entendeu que as águas tinham baixado sobre a terra. Esperou mais 7 dias e de novo soltou a pomba. Ela, porém, já não voltou mais para ele. Noé e sua família saem da arca, ou melhor, aconteceu, esse é o título, aconteceu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas que estavam sobre a terra secaram. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto, e aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então Deus disse a Noé: saia da arca você, a sua mulher, os seus filhos e as mulheres dos seus filhos. Senhor Deus, nós acabamos de ler a Tua palavra, que, como sempre dizemos, é viva e eficaz. Que nesta manhã nós aprendamos com ela e assimilemos lições relevantes para as nossas vidas, como tem sido a praxis. Usa-nos para o louvor da Tua glória. Oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos, este texto que nós lemos aqui já foi objeto de estudo algumas vezes aqui na igreja, e entendo eu ser de bom alvitre falar sobre ele nesta manhã, porque vivemos dias bem difíceis, dias nos quais as pessoas têm enfrentado situações complicadas, sejam elas na área espiritual, sejam elas na área familiar, na área financeira, profissional, e muitos ficam meio que
preocupados, o que é natural, muitas vezes achando que Deus não está agindo. Então, creio que este texto tem lições relevantes neste sentido para nós. Antes de chegarmos a essas lições, é necessário que vejamos a cronologia dos fatos que estão relatados no texto que acabamos de ler. Porque, na verdade, o evento começa no capítulo 7. O capítulo que lemos é o desfecho do que de fato ocorreu. Mas, no capítulo 7, no verso 7, consta que Noé e a família entraram na arca que havia sido construída por determinação do Senhor, vez que o Senhor traria um dilúvio sobre a terra. Ainda no capítulo 7, mas no verso 10, consta que 7 dias após terem entrado na arca, o dilúvio começou. Começaram a cair as chuvas sobre a terra. E entre os versos 6 e o verso 11, nós vamos ver que a chuva caiu durante 40 dias ou melhor, que Noé tinha 600 anos de idade quando o dilúvio começou. E aí no verso 12 nós vamos ver que a chuva caiu durante 40 dias e 40 noites. No verso 20, ainda no capítulo 7, nós lemos que as águas subiram cerca de 7 metros acima dos montes. Então você imagine um monte mais alto que tiver, e as águas cobriram este monte e ainda ficaram 7 metros acima dele. Então foi algo para não sobreviver ninguém. Nos versos 24 e no capítulo 8, no verso 3, nós vamos ler que as águas prevaleceram sobre a terra por 150 dias. Ou seja, foram 5 meses de água sobre a terra. E já no capítulo 8, no verso 4, nós lemos que a arca pousou no 7º mês. No verso 5, do verso 8, consta que as águas, e nós lemos aqui, que as águas continuaram abaixando até o 10º mês. E no primeiro mês do ano 601 de Noé, a terra ficou completamente seca, conforme consta no capítulo 8, verso 14 do texto que nós lemos. Então, quando já fazia um ano, Noé estava com 601 anos, que as águas começaram, finalmente a terra ficou completamente seca. No verso 15 nós lemos que Deus finalmente mandou Noé sair da arca, e aí nós não lemos o verso 20, mas no verso 20 consta que Noé construiu um altar e cultuou ao Senhor. Dessa cronologia rápida que fizemos, podemos inferir que entre o início do dilúvio, como eu acabei de dizer, entre o início das chuvas e a saída de Noé e sua família da arca, passaram-se cerca de 12 meses, um ano. Ou seja, por um ano, Noé teve que conviver com as consequências do dilúvio, sem saber, na verdade, quando aquela aventura terminaria. Ele entrou na arca, Deus fechou a porta da arca, as águas começaram a cair, e não se sabia quando iriam sair da arca. Nós inferimos ainda que os efeitos das tempestades, daquela tempestade ali, e aí podemos até falar de tempestades nas nossas vidas, chamar de tempestades, colocando aspas, de problemas, os efeitos não se dissipam de forma imediata. Agora, em todo momento em que Noé esteve na arca com sua família, desde o princípio, inclusive antes da construção da arca, em todo momento Deus esteve agindo na vida dele. Vejam, em primeiro lugar, quando a chuva caía intensamente,
Deus, diz o texto que Deus se lembrou de Noé e a chuva parou. Nós lemos dos versos 1º e 2º do capítulo 8 aqui. E, para ser bem redundante, vamos lembrar que o termo lembrar, para ser redundante, não significa que Deus havia esquecido de Noé. O que o texto quer dizer, meus amados irmãos, é que havia chegado o momento de Deus agir. Havia chegado o momento de Deus impedir que a tempestade continuasse. Por lembrar-se de Noé, significa Deus começou a agir para que os efeitos da tempestade fossem dissipados. Derek Kidner, que é comentarista do livro de Gênesis, afirma que o termo combina as ideias de amor fiel e intervenção oportuna. Então, lembrar aqui significa a intervenção oportuna de Deus, a oportunidade em que Deus agiu na vida de Noé. Então, com esta narrativa, nós já aprendemos uma coisa, queridos, aqui. Em meio às tempestades que enfrentamos, leia-se os problemas, as dificuldades, as inúmeras situações adversas pelas quais passamos, em meio a elas, há um momento em que Deus se lembra de nós e faz a chuva parar. Há um momento em que Deus age. Lembrar aqui significa agir oportunamente, como já foi dito. Então, nós não estamos passando ou não enfrentamos as dificuldades solitariamente. Também dá para nós percebermos, até já falamos e vamos falar de uma forma mais detalhada, dá para percebermos que quando a chuva começa, ela não para de um momento para o outro também. E mesmo quando ela para, ficam as consequências. E aí nós temos que conviver com as consequências por um tempo. Quantas vezes nós não já vimos nas chuvas de verão, que ocorrem no mês de janeiro, naquelas comunidades onde tem muitos perigos, a chuva derruba barracos, faz barrancos deslizarem, e quando ela passa, ficam os problemas, que leva-se um tempo para resolver. Então, quando a tempestade passa, meus amados, não significa que imediatamente os efeitos delas desaparecem. Não. O texto relata que as águas pararam de cair ao término de 40 dias. 40 dias depois do início das chuvas, elas cessaram. Mas, ainda assim, embora tenha cessado a chuva, as referidas águas continuaram sobre a terra, e somente ao final de 150 dias a arca pousou. Então, a arca saiu sendo levada, como é que a gente diz quando está sem governo? Sem rumo, desgovernado. Eu não diria desgovernado porque Deus estava no controle, mas quando eu digo sem rumo, não é sem rumo porque Deus não estivesse controlado. Na visão dos que estavam dentro da arca, eles não sabiam para onde iam. A arca estava sendo levada por Deus. O rumo que ela estava tomando, eles não sabiam. E aí, muitas vezes, queridos, nas nossas vidas, nós estamos dentro de uma arca e temos que confiar que Deus está dando o rumo certo para ela. Que Deus está encaminhando ela para o lugar certo. Que Deus está no controle do leme. Ora, se as águas haviam coberto toda a superfície da terra e subido a 7 metros acima dos montes, não se tinha noção
para onde ela iria. E aí foram mais, depois dos 40 dias, mais 110 dias, que deu um total de 150 para que a arca finalmente pousasse. E eu fico imaginando o estresse dentro daquela arca. Em primeiro lugar, o cheiro não deveria ser muito bom. Todos os tipos de animais lá dentro, não é? Inclusive o bicho-homem, que também não é muito cheiroso. Mas todos os animais ali dentro da arca. O estresse que estava, inclusive para os animais presos dentro da arca, né? Mas nós aprendemos com isto que o fato de as águas pararem de cair não nos autoriza a agir antes que Deus mande fazê-lo. As águas pararam, a arca pousou, mas mesmo assim, eles não tinham como sair ainda da arca enquanto Deus não mandasse. Mesmo que nós não estejamos aguentando mais o estresse, ainda que, porque a tempestade nos deixa estressados. Tempestade, leia-se problemas. Vejam, só para nós termos uma ideia de como não deveria ser muito boa a situação das pessoas que estavam naquela arca, inclusive dos animais também. Lembremos-nos de 2 anos atrás, 3 anos atrás, na época da pandemia, quando as pessoas estavam impedidas de saírem de suas casas. E aí as TVs por assinatura liberaram todos os canais, e aí tínhamos lives no YouTube de cantores famosos, tínhamos uma série de diversões para melhorar a nossa vida, e ainda assim não foi bom. E ainda assim pessoas ficaram com problemas. Os consultórios dos psicólogos ficaram sobrecarregados depois da pandemia. Muitas pessoas ainda estão vivenciando problemas daquela época. Agora imaginem na arca, sem nenhum recurso, e o período longo que foi das pessoas confinadas nela, as dificuldades que vivenciaram ali. Mas ainda assim, ainda que não estejamos aguentando o estresse das tempestades, nós devemos esperar o tempo de Deus, assim como Noé esperou o tempo de Deus. Nós devemos aguardar a determinação para sair da arca. Nos versos 15 e 16 que nós lemos, consta que Deus mandou, consta assim: disse Deus, verso 16, saia da arca você, a sua mulher, os seus filhos e as mulheres dos seus filhos. Somente quando Deus manda é que nós devemos obedecer, queridos. Por mais é que devemos agir, por mais difícil que a situação se apresente, por mais estressante, por mais complicada, não devemos agir por conta própria. Não devemos achar que sabemos o que fazer. E ali todo mundo sabia o que tinha que fazer, sair da arca. Era a coisa mais fácil que tinha. Mas ainda assim, necessário seria que viesse a ordem de Deus. Por fim, queridos, a gente precisa ver que quando as águas abaixam, e após agirmos no tempo determinado por Deus, devemos entender que não podemos viver dissociados deles. Nós não lemos o versículo 20, mas eu disse aqui na cronologia que no verso 20, Noé construiu um altar para o Senhor. Nossas ações devem ser no sentido de cultuá-lo. As nossas vidas devem ser no sentido de cultuarem a Deus. Viver para Ele é a nossa vocação. Nós fomos criados para a glória de Deus. Ainda quarta-feira falávamos isto aqui, no estudo da carta aos Romanos,
que o objetivo da criação do ser humano foi a glória de Deus. E isto só se concretizou quando Jesus foi à cruz e pagou o preço por nós, nos redimiu. Então é em Cristo Jesus que nós glorificamos ao Senhor. E aí não dá para viver dissociado do Senhor. Muitos, após passarem por dificuldades, por tempestades, por situações adversas, sequer lembram de cultuar a Deus e vivem como se pudessem viver dissociado deles. E aí eu volto ao exemplo da pandemia. O que é que nós ouvíamos durante a pandemia? O mundo agora vai ficar melhor. As pessoas agora vão ficar mais dependentes de Deus. As pessoas agora vão ficar mais humanas. As pessoas agora vão valorizar mais umas às outras. Passou a pandemia, queridos. As igrejas perderam pessoas. E não perderam só porque algumas morreram. Perderam porque outras deixaram. Deixaram de frequentar igrejas. O mundo parece que piorou depois. Guerras. As pessoas não têm mais respeito nenhum umas pelas outras. Agora, no carnaval, eu estava vendo algumas reportagens que não se via antigamente, coisas terríveis. Inclusive, a imprensa orientando como fazer determinadas coisas. Então, totalmente dissociadas do Senhor. Totalmente. Ao invés de se voltarem para Deus, se afastaram ainda mais. Mas o exemplo do texto que nós lemos é de que quando a tempestade passa, quando nós cumprimos os propósitos de Deus, não podemos esquecer de viver para adorá-lo, para cultuá-lo, assim como Noé fez ao construir um altar quando saiu da arca. Primeira coisa que ele fez. Porque nós não podemos esquecer que durante a tempestade, quem nos mantém, quem tem o controle da situação, quem mantém a arca no rumo certo é o Senhor. É o Senhor. Nós passamos por muitos, todos nós aqui, se eu fosse conceder a palavra, teria no mínimo um testemunho para dar de momentos difíceis que foram vivenciados e que passaram e que podem ver a mão de Deus durante aqueles momentos. Todos nós. E ainda vamos continuar passando, porque como eu dizia no domingo passado aqui, o Senhor Jesus disse que no mundo teremos aflições. Então, elas são inerentes à vida. Só quando sairmos desta vida para a vida por vir, é que estaremos livres delas. E em meio a essas aflições é quando nós recorremos a Deus. Mas não é para ser só em meio a elas. Quando elas passam e a abundância se faz, devemos também viver para a glória de Deus. Devemos viver para Ele, pois é Ele quem nos ajuda a não sucumbir diante das águas que se levantam sobre nossas vidas. E é interessante que quando as águas levantam e sobem acima dos montes, Deus não só dá rumo à arca, como não deixa ela sucumbir, não deixa ela naufragar. Nós não naufragamos. Então, queridos, nesta rápida palavra, eu queria dizer para você que está aqui nesta manhã, que se você está passando por dificuldades, ou se não está, se já passou, ou outra dificuldade que venha se abater sobre sua vida, em meio a elas, não desanimem. Não desanimem. Se a tempestade estiver demorando, é porque ainda não chegou a hora de Deus agir. Mas não quer dizer que Ele lhe deixou sozinho em meio a ela. Ele está com você, cuidando, evitando que você naufrague e dando rumo à sua vida. E quando chegar o tempo certo, Ele vai fazer as águas abaixarem, vai fazer a arca pousar e vai dizer: pode sair da arca.
a vida continua. Então esperem nele e, sobretudo, vivam para ele. Porque ele é o único que não nos abandona nem nos decepciona. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê a graça de continuar crendo, seguindo firmes em frente, sabedores de que ele tem o controle da situação e que no tempo certo as águas baixarão. Senhor Deus, nós estamos em tua presença nesta manhã, muito gratos a ti. Primeiro, porque tivemos a oportunidade, muitos dos que aqui estão, tiveram a oportunidade de estarem na escola bíblica, e depois por este culto, Senhor. E nós queremos te pedir que acalmes os corações daqueles que estão enfrentando dificuldades, tempestades aparentemente incessáveis, e que no nome do Senhor Jesus fortaleças cada um, fazendo com que cada um saiba esperar em ti, que tu faças as águas baixarem no teu tempo, para que saiamos da arca. Nos dê a graça, Senhor, de esperar em ti e de viver para ti. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém.